Bom dia, pessoal. PP2LA por aqui, Papapapa 2 Lima Alpha. Esse vídeo que eu estou fazendo agora vai ser para esclarecer um pouco, ajudar a abrir a mente de todos nós radioamadores aqui do Brasil que estão com dificuldade de entender exatamente o que aconteceu, o que se sucedeu. Tantas polêmicas nos grupos de WhatsApp, tantas polêmicas pelas rádios frequências, classe C, não acabou o CW, o PX. Então nós vamos entender tudo o que aconteceu agora nesta nova resolução publicada pela Anatel. Vamos entender de uma vez por todas, né? Sem complicação. Eu estou aqui não é para complicar, estou aqui para ajudar. Então, sem complicação, nós vamos entender o que aconteceu, o que é de relevante para nós e como as coisas vão andar daqui para frente. Vamos lá. Bom, pessoal, como não é mistério de ninguém, a Anatel publicou agora no finalzinho de abril as novas diretrizes de telecomunicações, não só para o radioamadorismo, mas gerindo todo o aglomerado de serviços de telecomunicações que a Anatel disponibiliza, né? Que ela regulamenta. Então, e um desses serviços é o radioamadorismo. Radioamadorismo é um dos centenas de serviços que a Anatel, dezenas, centenas de serviços que a Anatel regulamenta hoje no Brasil. Serviços, inclusive, muito mais importantes que o radioamadorismo hoje, em nível de prioridades, né? Então, finalmente saiu a tão esperada nova resolução. Isso é um ganho enorme para nós, como radioamadores, porque significa uma atualização de nossas diretrizes que há anos não eram atualizadas. Há anos ela era apenas se acrescentava, né? Tinha aditivos de legislação e nunca reformulava como um todo as diretrizes que já muitas vezes, em muitos aspectos, estavam defasadas. Bom, foi publicado no Diário Oficial da União no dia 30/4/2025, na seção 1 da página 283, foi publicado as novas diretrizes de telecomunicações que a Anatel fez. Nessas diretrizes, que foi a resolução número 777 de 28 de abril de 2025, ela tem 11 artigos para o radioamadorismo, ao contrário dos 79 anteriores. Esta nova resolução, ao contrário da resolução anterior, ela é uma resolução básica, mais abrangente, né? Que vão ser acrescentados atos normativos, que são basicamente termos aditivos da legislação, enquanto para se tornar a lei mais orgânica, digamos assim. A lei ela vai ser mais orgânica, porque temos ali uma abrangência geral. Então a Anatel agora publicou o geral e vai ser estudado possibilidades, vai ser estudado novas diretrizes que vão ser colocadas e vão ser publicadas posteriormente para complementar esta documentação, esta resolução de número 777. Então vamos supor, eu tenho agora aqui, hoje é dia 2 de maio, então eu tenho aqui uma coisa que hoje não faz parte do nosso cotidiano aqui na resolução. Mas vamos supor que no final deste ano de 2025 surja uma nova tecnologia, surja alguma coisa, surja uma nova resolução. Então esses atos normativos estão aí justamente para adicionar nesta resolução novos procedimentos, como esses procedimentos vão ser adotados. Por enquanto, não foram publicados os procedimentos. Ao menos a maioria deles para o radioamadorismo não foram publicados. Então isso daí vão ser adicionado com o tempo. Esta resolução não está em vigor. Estamos no dia 2 de maio.
A data a partir, não é da resolução, é a partir do momento que ela entra no Diário Oficial da União, ou seja, dia 30/4, não dia 28. Então a resolução ela vai estar ativa 30/4, mais 180 dias, ou seja, vendo no calendário aqui, isso daí daria por volta de 27 de outubro de 2025, ou seja, 27 de outubro de 2025 essa resolução está válida. Agora, maio de 2025, não está válida. Foi publicado pelo Diário Oficial, mas existe o prazo para ela entrar em vigor, que esse prazo é 180 dias. Bom, quais foram as principais mudanças para o radioamadorismo? Que é isso que a gente quer ouvir. As principais mudanças. Bom, vamos começar aqui com a principal mudança, a primeira principal mudança, né? Antes, a Anatel ela era um pouco, digamos que confusa perante a definição de alguns termos, a definição de algumas diretrizes. Então, essa nova resolução ela está justamente para simplificar muita coisa. A primeira delas é a definição, é o que é a estação fixa, né? Então, nós temos aí no artigo 14, ela vai nos dizer que a estação fixa é aquele conjunto de equipamentos que estejam instalados em um local fixo específico e destinado exclusivamente à emissão de sinais pilotos para estudo de propagação, aferição de equipamentos ou radiodeterminação. Ok. Ou seja, estação tipo 1, que é a estação tradicionalmente que a gente conhece como estação fixa. Estação tipo 2, que é a estação que a gente conhece como tradicionalmente fixa em outra UF. Por exemplo, eu sou de Goiás, mas eu moro em Brasília e eu quero uma estação fixa aqui. Então aqui eu vou ter uma fixa de outro F, a estação tipo 2. E a estação tipo 3, que é a estação de beacon, né, que é a estação de rádio farol. Essas três estações, hoje elas são definidas como estação fixa. Não sabemos como ela será chamada a partir do dia 27 de outubro, porque isso aí entra em um ato normativo. Mas ela, a partir de 27 de outubro, a partir desses 180 dias, ela será estação fixa. Esses três tipos de estação. Estação tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Fixa em outro F e beacon. A mesma coisa. Outro ponto. Estação espacial não existia. Para você homologar um satélite até então, nós utilizamos estação repetidora. Uma repetidora que está localizada a X metros de altura. Normalmente o Brasil ele homologa para radioamadorismo, normalmente alta baixa, são CubeSats. Então ali na faixa de 500, 600 metros de altura, né? Então nós temos ali, isso era uma estação repetidora satelital. Hoje nós temos, neste mesmo artigo ele define, no 5º parágrafo, que a estação espacial é aquela operada por radioamador brasileiro a bordo de satélite, estação espacial ou nave, localmente ou de forma remota em altitudes superiores à mesosfera e que possuam capacidade transmissora. Se a estação espacial também for caracterizada como estação repetidora, a ela se aplicam as regras de ambas as categorias, ou seja, sou astronauta, estou na ISS. Eu tenho uma estação espacial, não é mais uma estação móvel. Sou um satélite, eu sou uma estação espacial operada remotamente. Então eu sou uma estação espacial. Sou um CubeSat de fonia, né? Como temos aí no radioamadorismo. Ele vai ser uma estação espacial e uma estação repetidora. A mesma legislação que vai ter para a estação repetidora vai ser atribuído ao satélite. Bom, outra questão, aproveitando o gancho de repetidoras. As repetidoras, agora, isso daí definido no artigo, ainda neste artigo, né, no artigo 14, nós temos aqui a definição das repetidoras, a nova distribuição das repetidoras. Continua a mesma definição que antes, né? Só que agora as repetidoras têm prazo de funcionamento. Esse prazo ele é determinado a partir da data do licenciamento. Estou lá no sistema da Anatel, apareceu lá, minha repetidora está licenciada dia 2 de maio de 2025, ou seja, eu tenho até dia 2 de maio de 2026, ou seja, um ano para colocar ela no ar.
Se não for colocada ela no ar no período de 1 ano, você tem o registro cassado. Então isso é definido aqui no parágrafo 3. Então nós temos, a partir da data de licenciamento, uma estação repetidora deve entrar em funcionamento dentro de um prazo de 1 ano, sob pena de revogação da licença. A licença da estação repetidora inativa por período maior que 1 ano será revogada. Ou seja, você vai ter a licença cassada. Isso é muito vantajoso para, principalmente, regiões de grande densidade metropolitana, como São Paulo, Grande São Paulo, Rio de Janeiro, que você tem repetidoras ali fantasmas, né? Repetidoras que não existem, mas elas estão ali no registro da Anatel justamente porque é tanta repetidora, tanta locação, que você tem um número de canais limitados, né? Que a legislação ela te fornece de acordo com as separações, com os steps, né? Então, o que acontece que o pessoal faz, isso é muito comum, somente em região de São Paulo e Rio de Janeiro, é licenciar uma estação fantasma, digamos assim. Nunca coloca ela no ar, licencia para manter reservado, digamos assim, a frequência. Então isso acabou, agora é 1 ano. O que também nos dá a brecha para entender que a Anatel vai intensificar a fiscalização no serviço. Porque como você prova que está operacional? Como a Anatel vai provar que está operacional e se não tiver operacional para cassar a sua licença? Ela precisa fiscalizar. Então isso abre uma brecha para o entendimento de que a Anatel pode, não estou dizendo que ela vai, mas ela pode, para esse novo ato funcionar, ela pode intensificar as suas fiscalizações. Bom, falando ali de repetidoras, temos aí no artigo 16, uma coisa muito interessante, que isso daí vai beneficiar muitos radioamadores, que é a possibilidade da solicitação de licença de repetidoras por radioamadores classe B, classe Bravo, anteriormente somente classe A. Agora os radioamadores classe B podem, como pessoa física, ou seja, eu, Lucas, como CPF, se eu fosse classe B, eu poderia estar solicitando, a partir da entrada de vigor dela, né, que é a data que eu mencionei anteriormente, posso estar solicitando uma licença para estação repetidora. Sou uma instituição, sou escoteiro, sou uma instituição escoteira, sou uma universidade, sou uma entidade de defesa civil, enfim, movimentos de diversos tipos de coisas, escoteiro bandeirante. Aí, para esses casos em que eu estou solicitando para uma associação, ou seja, para um CNPJ, continua da mesma maneira, sendo obrigatório radioamador classe A. Classe B somente para CPF, classe A, CNPJ e CPF. Então, para esses casos, como é dito no artigo 16, o titular da licença deve ser A para CNPJ e o B pode fazer CPF. A, CNPJ, CPF, B, CPF. Bom, uma das coisas mais polêmicas aqui que nós temos aí hoje é sobre a retirada do CW e a reformulação das provas. Bom, hoje a classe C ele entra no radioamadorismo, fazendo ali os conhecimentos ali em técnica e ética operacional, legislação, enfim. Então nós temos aí operação e legislação de telecomunicações e a técnica e ética operacional, que são as provas atualmente, até mês 10. O que essa nova resolução vai nos dizer no artigo 277? Ela vai nos dizer que o radioamador classe C, agora, ele tem a necessidade de fazer, além das provas de técnica e ética operacional e legislação de telecomunicações, ele tem a necessidade de fazer a prova de conhecimento básico em eletrônica e eletricidade. Radioeletricidade. Conhecimentos básicos. Vamos memorizar isso. Então, para você entrar no radioamadorismo hoje, acrescentou a prova de conhecimentos básicos em eletrônica e radioeletricidade. Isso é bom e ruim?
O bom que agora a prova ela vai ter um nível um pouco mais elevado do que ela estava antes. Consequentemente, você tem radioamadores de qualidade entrando. Você tem radioamadores que já tem um básico de conhecimento. Você já não entra cru no hobby, né? Porém, o ruim é que se torna mais difícil. Classe C, a prova era ridícula. A prova era muito simples, era ridícula a prova. Isso todos nós sabemos, todos nós temos consciência disso. Isso não é nenhum segredo que a prova de classe C era ridícula. Então, assim, a prova de classe C agora está mais difícil. Então, a prova está mais difícil, porque você acrescentou o básico. Mas isso daí está entrando em conformidade com o resto do planeta Terra. Estados Unidos, por exemplo, a ERL, ela já segue essa doutrina, esse tipo de maneira de se fazer a prova para introduzir o radioamadorismo, o radioamador, já assim. Então, eles dificultaram a prova. Mas a dificultar a prova não significa que você vai tirar o hobby das pessoas. Não, significa que as pessoas que realmente estão interessadas, elas vão estudar, elas vão chegar com conhecimento básico, o que não existe hoje. Hoje você tem radioamadores classe C que às vezes só tira licença por tirar. Então a gente tem vários radioamadores aí. Eu vou citar a minha região, Goiânia e região, você tem cerca de quase 1.000 radioamadores registrados no sistema da Anatel. Desses 1.000, nem 10%, nem 100 radioamadores são ativos hoje lá. Então, assim, isso aí já diminui um pouco esse pessoal que só tira licença por tirar e não tem interesse no hobby. Então você vai entrar as pessoas que realmente estão interessadas. A parte mais polêmica agora, classe B, que está no parágrafo 2 do artigo do 277. Classe B, agora, vou ler o artigo para vocês. A classe B, aos portadores do COER classe C, menores de 18 anos. Menores de 18 anos, você tem a necessidade de decorrer no mínimo 2 anos como C para se promover. Menores de 18 anos. Isso está vendo muito nos grupos, confusão. Aos maiores de 18 anos, continua a mesma coisa que hoje. Se eu tirar minha classe C agora, dia 2 de maio, e no dia 3 eu quiser fazer a B, eu posso. Então, maiores de 18 anos, ou seja, 99% dos radioamadores brasileiros são maiores de 18 anos. Você tem a C, você pode a qualquer momento tirar a classe B. Está escrito no parágrafo 2 do artigo 277. E aos maiores de 18 anos, desde que aprovados, em ambos os casos, nos testes específicos para a classe B, que são agora técnica e ética operacional, legislação de telecomunicações e conhecimentos de eletrônica e eletricidade. Ou seja, você vai ter que refazer as provas de técnica e ética operacional, que antes não precisava, que você já tinha feito na C, você aproveitava a prova. Hoje você não aproveita mais. O que é bom, que você recicla a legislação na cabeça, isso é ótimo, excelente. Você está reciclando a legislação na cabeça e reciclando as boas práticas de técnica e ética operacional. Isso é excelente. Então não tem desvantagem, isso é excelente. Em relação ao CW, não existe mais, como é visível aqui, não existe mais ali o sistema ali de recepção e transmissão de código Morse. Porém, agora nós temos aí conhecimentos de eletrônica e eletricidade. Lembrando que não é mais os conhecimentos básicos de classe C, agora é conhecimentos de eletrônica e eletricidade. Então, ou seja, a prova ela não ficou mais fácil, não ficou mais mamão com açúcar, não significou que retirar o CW ficou mais fácil a prova. Na verdade, significou que a Anatel entrou em conformidade com as principais agências de telecomunicações do país, como, por exemplo, os Estados Unidos, né, que é a FCC e a ARL. Então, lá, eles tiraram o código Morse antes de 2010, se eu não me engano, e as provas ficaram mais difíceis. Não significou que facilitou, ficaram mais difíceis. Hoje eles vendem cursos. Tem gente que vende cursinho para passar na prova, para ser radioamador nos Estados Unidos.
Porque agora a prova de eletrônica e radioeletricidade, ela vai se tornar muito mais difícil, considerando que a Anatel está reformulando todas as questões. Então, não vai ter esse negócio de decorar aquela tabelinha da Anatel com todas as questões, né? Aquela apostila. Não vai ter isso mais. Agora a Anatel está reformulando as questões, está sendo reformulada essas questões, e a prova de conhecimentos em eletrônica e eletricidade, como é dito no capítulo 2, que será considerado aprovado o candidato que acertar a maioria das questões de cada um dos testes. Ou seja, a prova de conhecimentos em eletrônica e eletricidade vai se tornar mais difícil, porque a prova de hoje é ridícula e você tem acesso ao gabarito delas, poucas questões, o banco de dados você decora, vai ficar mais difícil, e você agora tem a necessidade de acertar a maioria das questões. A maioria, ao contrário, por exemplo, da classe B antes, que você precisava só acertar 50%. Então, agora ficou mais difícil, porque as provas serão reformuladas, serão atualizadas, porque a prova hoje, em pleno 2025, existem muitas questões erradas e questões desatualizadas. Serão atualizadas e, com certeza, isso está escrito nas estrelas e pode ter certeza que isso irá acontecer, ela será dificultada, já que você precisa contrabalancear. Você tirou dos requisitos para você entrar, que foi o código Morse. Beleza. Sou totalmente a favor da retirada do código Morse. Sou totalmente a favor a entrar entrar ali nos termos parecidos com, por exemplo, os Estados Unidos, que são referência, né? Eles não têm código Morse lá, bem antes de 2010. Pouco antes de 2010, desculpa. Porém, você precisa balancear isso. Como é o balanceamento? Você tem que ou colocar mais questões nas outras provas ou dificultar um pouco mais, porque a prova é ridícula, nós sabemos disso. Então a classe B, para mim, na minha opinião, a classe B se tornou mais difícil de se adentrar do que agora, com o código Morse. O código Morse nunca foi um divisor de águas. A prova de código Morse da Anatel atual, ela é muito fácil. Eu não sou operador de CW, eu não tenho habilidades para código Morse, mas assim, faço poucos contatos em código Morse, mas é uma modalidade que eu não via motivo ali hoje atual para se ter ainda como requisito para você se tornar um classe B, mas é uma modalidade que, ao meu ver, não tinha um nível de dificuldade para impedir você de entrar, até porque é direito de todo cidadão ter acesso aos serviços do governo. O serviço de radioamadorismo é um direito de todo cidadão, igual a CNH, igual você tirar a carteira de um carro. Você tem o direito de ter, só que você precisa passar em uma prova de aptidão. E essa prova, ela não pode ser um nível de prova, vou fazer uma prova de vestibular aqui para tirar a carteira de carro. Não, longe disso. Tem que ser uma prova em que você tem que estudar. Você tem que estudar, isso é fato. Você tem que estudar o mínimo para passar, né? Você tem que estudar. E o que acontece atualmente é que a prova, você chega lá, você sem estudar, você já sabe as respostas são óbvias. E o código Morse é muito simples, assim, você treina, você se dedica. Se você não se dedicar, você não vai passar, isso é para tudo na vida. Mas você se dedica ali no código Morse, você vai passar sem dúvida alguma, fazendo o treinamento ali poucos minutos por dia. Não tenho tempo de treinar. Poxa, se você tirar 5 minutos por dia e treinar 5 minutos por dia, veja qual a metodologia mais fácil para você de absorção do conteúdo. 5 minutos por dia durante um tempo, durante, sei lá, 1 mês, 2 meses, eu posso lhe dar certeza que se você se dedicar, você passa nessa prova, porque a prova, principalmente de transmissão, que é mais fácil, é muito simples. Então, essa foi a mudança na classe B. Classe A continua a mesma coisa, né, um ano, né? 1 ano para todos de expedido ou classe B, você precisa ter 1 ano de classe B, isso continua do mesmo jeito. Porém, a prova de classe A vai
repetir novamente, reciclar a prova que você fez um ano atrás, no mínimo, de classe B, para se tornar um radioamador classe A. Então você vai precisar reciclar a técnica e ética operacional e a legislação, que é ótimo, você vai sempre estar mantendo atualizado sobre as legislações, sobre a técnica e ética operacional e conhecimentos técnicos em eletrônica e eletricidade. Vale mostrar que classe A, classe C, conhecimentos básicos em eletrônica e eletricidade, básicos. Classe B, conhecimentos de eletrônica e eletricidade, perfeito. Classe A, conhecimentos técnicos de eletrônica e eletricidade. Isso está aí no parágrafo 3 do artigo 277. Ou seja, a prova de conhecimentos técnicos de eletrônica e eletricidade para a classe A já vai ser uma prova mais puxada. Vai ser uma prova mais puxada. Vai ser uma prova mais no nível assim de você ter que saber calcular alguma coisa, ter que saber ler basicamente um diagrama. Então, saber fazer alguma relação matemática, sei lá, resistência, corrente, voltagem. Então já vai ser a nível técnico. Vai ser a nível técnico para AA. Só nisso aqui você já percebe que às vezes a retirada do CW não foi uma facilitação para a introdução do cidadão no radioamadorismo. Ao meu ver, principalmente nesse artigo 277, se você ler, como eu estou lendo aqui, você perceberá que, na verdade, foi dificultar a entrada, não facilitou, dificultou. E no capítulo 2 nós temos aí que será considerado aprovado o candidato que acertar a maioria das questões em cada um dos testes. Agora você imagina uma prova técnica, você precisa acertar a maioria das questões. Então, polêmico. Bom, outra parte. Nós, radioamadores, agora nós somos autorizados a modificar os nossos equipamentos. O que entra agora em consonância com a definição de serviço de radioamador, que é um serviço técnico, não é um serviço para você bater papo, não é um serviço para você falar. O serviço para falar é o rádio cidadão, é o tal que é a Bolt, né? Radioamadorismo, ele é um serviço de experimentação. Isso está na definição da Anatel, não sou eu que estou dizendo. Está tanto na antiga quanto nesta nova. Não mudou isso daí. Ele é um serviço de experimentação. Fazer o contato é simplesmente uma consequência da sua capacidade, das suas capacidades, do seu conhecimento que você adquiriu até ali. Isso, fazer o contato, é uma consequência disso, de você ter montado a sua estação, testado seu rádio, feito a sua antena, às vezes até mesmo fazer o seu transceptor, o seu transmissor. E este artigo 281, que é responsável aí pela modificação dos nossos equipamentos, ele já entra mais em concordância com essa definição do serviço, que é uma definição universal para todos os países. O serviço de radioamadorismo é isso. O serviço de radioamadorismo não é bater papo em repetidora, não é fazer contato. Isso é uma consequência. Eu não estou dizendo que não pode ser feito isso, longe disso. Eu faço isso, eu gosto de falar no rádio. Só que isso é uma consequência dos nossos atos, uma consequência dos nossos experimentos, uma consequência do nosso suor no hobby. Não é para ser um hobby fácil, é para ser um hobby técnico. Se você quer um hobby fácil, se você quer falar, aí você deve procurar um serviço móvel privado que a Anatel fornece. Você pode contratar empresas para colocar um rádio na sua casa ou um rádio onde você queira falar, para falar com pessoas específicas ou sua empresa, enfim. O rádio cidadão, que ainda assim o rádio cidadão também, as pessoas levam ele muito a sério em relação a técnicas, mas o rádio cidadão hoje, por definição, ele é um serviço para falar, ele é um serviço de direito de todos para comunicação, diferente do radioamadorismo, que é um serviço técnico, que faz parte também da comunicação, mas não é a sua prioridade. Então aqui agora nós somos autorizados a modificar o nosso equipamento, né? Então no artigo 281 ele fala que o radioamador é responsável pelas condições técnicas dos equipamentos que constituem suas estações, garantindo-lhes funcionamento dentro das especificações e normas. No caso de uso de equipamentos experimentais, sempre que solicitado pela autoridade competente, o radioamador
ele deve prestar as informações relativas às características e técnicas e estações de seus projetos. Também, no artigo 283, ele fala que aos radioamadores é permitida a modificação dos seus equipamentos, sejam eles de origem industrial, ou seja, eu tenho um IAES, um Kenwood, eu posso modificá-lo, ou de fabricação própria, eu tenho um kit que eu comprei da China e vou modificá-lo, perfeito, a modo de adequar suas características às legislações nacionais, realizar experimentos ou melhorar a sua performance, né? Tem mais parte no parágrafo que, se vocês quiserem ler, o artigo 283. Ou seja, eu tenho, sei lá, um IAESO FT857. Sou classe A, ou seja, a classe A, ela me permite aqui falar com potência média máxima de 1500 watts. Tenho o IAESO FT857 que me dá 100 watts no máximo. Vou lá e coloco uma maneira dele mandar 1000. Atualmente, eu estou fora da legislação, isso é crime. Porém, a partir de quando essa legislação entrar em vigor, eu modifiquei meu equipamento, radioamador licenciado, meu equipamento está mandando 1000 watts, está dentro dos meus limites da legislação, porém, ótimo, eu estou dentro dos padrões. Eu posso fazer isso a partir do momento de vigor disso, não agora. Eu estou dentro da lei, a lei me ampara. Claro, se o equipamento for homologado. Se você não tiver um equipamento homologado, aí independente da potência, independente do que você modificar, você está errado. Mas se eu estou com o equipamento homologado, a lei está a meu favor se eu estiver dentro dos meus limites, não só de potência, mas também de radiação, harmônicos. Vamos supor que você colocou 1000 watts no seu equipamento, exemplo hipotético, né? Claro. E o seu equipamento está dando harmônico lá na aviação. Pronto, você está com crime. Você está oferecendo riscos a outros serviços, inclusive a segurança de aeronavegabilidade, por exemplo, por você estar dando harmônicos na aviação. Exemplo. Isso é um exemplo. Então, basicamente é isso. Outra coisa, assim, um ganho interessante para nós também, faixa do cidadão. Hoje, agora, no artigo 287, é permitido que o radioamador devidamente habilitado opere o serviço de rádio do cidadão sem necessidade de efetuar o cadastro específico para dispensa de autorização na forma prevista no Regulamento Geral de Outorgas, podendo utilizar a sua estação existente com o mesmo indicativo de chamada para intercomunicar com a estação desse serviço ou de radioamadores operando nas faixas deste serviço. Ou seja, o radioamador, PP2LA, a partir da entrada de vigor desta nova legislação, eu posso operar no PX como PP2LA. O contrário já não é possível. Eu sou rádio cidadão, não sou radioamador, eu não posso operar no serviço de radioamador, isso é claro. Porém, o radioamador, ele pode operar no serviço de rádio cidadão. É unidirecional. O radioamador pode operar no cidadão não pode operar no radioamador, a não ser que cidadão seja radioamador. Então é unidirecional. Então nós temos aí que respeitar, claro, né? Ele fala que a gente deve respeitar a legislação em vigor para o rádio cidadão, ou seja, sou radioamador, sou classe A. A minha licença me diz que eu posso operar 1500 watts. Vou operar 1500 watts no rádio cidadão? Não. Eu vou operar no máximo 25 watts em SSB, porque é o que a legislação lá me permite. Da mesma maneira que, por exemplo, na banda de 30 metros, na banda de 60 metros, eu não posso colocar 1000 watts, como já temos a legislação hoje, na banda de 11 metros vai ser da mesma forma. Tenho limitações de potência e limitações de frequências. Então, a Anatel hoje disponibiliza para a gente 80 canais. Esses 80 canais devem ser respeitados por nós, radioamadores. Nós não vamos operar de 26.900 e pouco a 30 MHz, não. Você vai operar os 80 canais, que eles acabam ali por volta de 28.600, 700, não me lembro agora. Parou outro serviço aqui, inclusive é um serviço militar. Você tem um serviço aqui que muitos militares usam, que é entre o PX e os 10 metros. Não use aquilo, você não está autorizado, apenas os 80 canais. Parou aquilo, aquele hiato, aí você tem os 28 para cima. Aí é seu, você pode usar. Ele não diz a classe, né? Mas pelo jeito que ele falou aqui no artigo 287,
Ele está falando que é permitido ao radioamador devidamente habilitado, ou seja, de classe C a classe A, você vai poder falar na faixa do cidadão. Bom, esses são as principais diferenças, né, as principais diferenças nesse novo artigo publicado. Claro que tem diversas outras, né? Tem diversas outras, como por exemplo, vamos ver aqui, a definição do radioamadorismo está inalterado, então não mudou nada. Vamos ver aqui, radioamadores estrangeiros, eu não mencionei aqui, mas isso meio que não importa muito para nós aqui agora, então eu peguei os principais. Então é bom dar uma leitura, tem muita coisa interessante. Enfim, estação terrena, ele define melhor agora a estação terrena, eu não mencionei aqui, mas é bom ler, né? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor. Eu não estou aqui para criticar o CW, para criticar a prova atual. Eu, inclusive, sou a favor da retirada do CW. Isso não é nenhuma novidade, porque isso já está sendo transmitado dentro da Anatel desde 2020. Então não é nenhuma grande novidade. É claro que nós sabemos que os nossos órgãos públicos eles são burocráticos. Então isso demorou para aparecer agora, mas isso não é algo novo. Isso já tem 5 anos disso daí, dessa ideia de CW acabar. Então essa não foi a principal conquista que nós tivemos, né? Digamos assim, tivemos muitas outras, como eu inclusive falei aqui. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor do que aconteceu, de como vai ser aí vamos ver aqui, dos 180 dias, né? Ou seja, 180 dias, eu tinha falado a data aqui e já me esqueci. A partir do dia 27 de outubro de 2025, que dá os 180 dias a partir da publicação no Diário Oficial da União. Então vamos ver. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um grande abraço, 73 de Papa 2 Lima Alfa.